À primeira luz, a cratera estava absolutamente normal. O entardecer ilumina o horizonte enquanto os pássaros voavam no mosaico de luzes. Zebras pastavam calmamente e Ngorongoro exalava a beleza de um jardim do Éden intocado pela civilização. Mas durante a última ronda do dia, os guias locais perceberam algo estranho ao olhar mais perto. No capim amassado, perto da rota que sobe para as bordas do norte, os trabalhadores encontraram marcas profundas arrastadas na terra. Não eram pegadas firmes, eram sulcos irregulares deixados por um corpo colossal tentando continuar vivo quando as patas já não obedecem mais. Quem quer que tivesse passado por ali estava ferido, mancando e provavelmente com dor. A trilha seguia para longe do centro da cratera, em direção à parede norte, onde a muralha de Ngorongoro se ergue como uma sentença de pedra. Ao seguir a trilha, eles o viram. Ele já era um velho conhecido, porém dessa vez estava diferente. O leão não rugia, não encarava os jipes, não defendia trono nenhum. Ele caminhava torto, como se cada passo fosse uma negociação desesperada entre o instinto e a morte. Um dos maiores machos da África Oriental atravessava a borda norte como um rei expulso do próprio túmulo. Mas a pergunta que assombrou os guardas não era o destino daquele gigante ferido. A pergunta era outra. Que tipo de monstro consegue quebrar uma dinastia inteira, expulsar os sobreviventes para as bordas e depois caminhar sozinho até o território dos últimos 2 megaleões, como se estivesse indo cobrar uma dívida de sangue? Bem-vindos ao Ordinário. Hoje você vai acompanhar o desfecho da guerra mais brutal da cratera de Ngorongoro. Como os megaleões fugitivos foram recebidos pelos irmãos nas bordas da caldeira. Como tentaram reorganizar o império em ruínas. Como o usurpador consolidou seu reinado, plantou sua linhagem e foi nomeado. Seria esse o final definitivo dos megaleões? Clique no like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Essas terras são abençoadas pela Mãe Natureza, um verdadeiro Éden escondido na África. Por ser um ecossistema singular, o solo sustenta muitas presas para poucos predadores. Com a baixa competição e alimentação abundante, os leões dessa região são enormes, maiores e mais pesados do que os leões da savana. Por isso a cratera é conhecida como o lar dos megaleões. O leão só tem um único objetivo na vida: a coroa. Mas agora talvez o trono dos megaleões esteja realmente ameaçado. Caso você não se lembre, no primeiro vídeo dessa saga vimos como um leão estrangeiro chegou na cratera de Ngorongoro e sozinho conseguiu desmanchar a dinastia de uma poderosa coalizão. E depois da queda do núcleo central, LK-117 e LK-123 não chegaram às bordas como príncipes recebidos em casa. Chegaram como avisos vivos de uma catástrofe. Haile Mammal e Titã Júnior já dominavam os flancos da cratera havia tempo suficiente para entender a linguagem do medo. Eles conheciam o som de um irmão cansado, mas o que veio do centro naquela semana era diferente: o odor ácido da derrota absoluta. Os sobreviventes apareceram magros e ao mesmo tempo pesados de ferimentos, evitando contato visual direto. Nenhum deles correu para se juntar aos irmãos como se ainda fossem parte de uma coalizão invencível. Em leões, sangue compartilhado não apaga a humilhação. Um macho derrotado carrega em si o risco de atrair o inimigo, e ali o inimigo era uma sombra. Foi assim que os monitores começaram a chamá-lo Kivuli. Em Swahili, língua franca daquela região da Tanzânia, Kivuli significa sombra. Não o escuro genérico da noite, mas a sombra específica que precede o predador. Aquela que você só percebe quando já é tarde. Nenhum nome capturava melhor o que havia descido daquelas encostas. Ele surgiu sem histórico, sem registro, sem aviso. Juba densa e escura nas pontas, peito largo, focinho mapeado por cicatrizes antigas. E o seu porte físico indicava que provavelmente ele teria nascido ali mesmo. E agora havia retornado para reivindicar o que lhe pertencia. Haile Mammal não recebeu os fugitivos com afeto. Ele os farejou. Andou ao redor deles, rosnou baixo, como um juiz avaliando o que restou de uma batalha que ele não travou.
Titã Júnior manteve distância e olhou para o centro da cratera por longos minutos, como se esperasse ver Kivuli surgindo atrás deles. A mensagem era simples: vocês podem respirar aqui, mas não tragam a guerra para nossa porta. Durante as semanas seguintes, os remanescentes criaram uma ordem provisória nas bordas. Haile Mamau e Titã Júnior mantiveram os domínios periféricos com autoridade plena. LK-117 e LK-123 se moviam atrás deles como generais depostos, ainda fisicamente imponentes, mas quebrados por dentro e curando ferimentos por fora. À noite, seus rugidos já não tinham o mesmo peso. Lá embaixo, no centro, Kivuli não precisava rugir em excesso. A presença dele reorganizava tudo. A inflação no Brasil não para de subir. E o seu dinheiro parado está perdendo valor todo mês sem fazer barulho. E isso não é azar, é o custo de não ter estratégia. Na UVP, em 60 dias com o Raul Sena, investidor sardinha, você vai aprender a investir no Brasil e nos Estados Unidos com método, sem achismo e em qualquer cenário de mercado. Mas eu vou ser direto, isso não é para qualquer um, é para quem tem renda acima de R$ 4.500 ou então que mora com os pais e tem folga para investir no próprio futuro. Se esse é você, aponta a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou clica no link do primeiro comentário fixado. E a garantia é a única do tipo no Brasil. Faz o curso completo, não gostou do que aprendeu? Recebe 100% de volta do seu dinheiro, independente daquela lei dos 7 dias. Aponta a câmera para o QR Code agora. Mas o coração da cratera é um prêmio que não se esquece. Um cofre ecológico cercado por muralhas vulcânicas com zebras, gnus, búfalos e densidade de presas que nenhuma outra região da África Oriental replica. Talvez para um leão, governar o centro de Ngorongoro é sentar no trono mais cobiçado do continente. LK-117 e LK-123 haviam dormido ali como reis impossíveis de remover. A memória disso não se apaga. As tentativas de reconquista começaram com sondagens, rugidos calculados nas bordas do território central, marcas de cheiro além do limite seguro, caminhadas longas em direção às planícies internas quando a neblina confundia os contornos. Kivuli respondia sem pressa. Na primeira tentativa de avanço real, ele apareceu antes do nascer do sol e o resultado foi terra rasgada, garras marcadas num tronco baixo e um rastro de urina voltando para a encosta. Na segunda tentativa, o confronto foi pior. LK-123 desceu demais em direção ao centro, talvez por fome, talvez porque um rei expulso nunca aceita completamente a ideia de ser apenas um sobrevivente. Kivuli o encontrou numa faixa aberta que liga as áreas de pasto ao coração da caldeira. O ataque foi curto e cirúrgico. Amara está lá, em um posto distante, e descreveu o som como um impacto de troncos pesados caindo contra a terra. LK-123 voltou com uma laceração profunda e nunca mais repetiu a tentativa. Estranhamente, nenhum outro dos irmãos acompanhou LK-123 em suas investidas. Semanas depois, os batedores o avistaram subindo a encosta da cratera em direção à borda, parando algumas vezes, olhando para trás e depois continuando. Para os trabalhadores, a leitura foi inevitável. Não era fuga de uma noite, era abdicação. Um rei atravessando a muralha do próprio mundo porque continuar ali significava escolher entre definhar na sombra dos irmãos mais fortes ou morrer tentando retomar o que havia perdido. LK-123 nunca mais foi avistado. Talvez tenha ido construir um reinado em outro local, talvez tenha tido sua vida ceifada pela savana ou por mãos humanas. LK-117 teve um destino diferente, mas igualmente sombrio. Os ferimentos que carregava da batalha original nunca cicatrizaram completamente, talvez por isso ele não tenha acompanhado seu irmão quando o mesmo tentou reivindicar o trono. Os avistamentos foram ficando cada vez mais espaçados e quando ele aparecia estava mais magro, o flanco assimétrico, a respiração vindo em explosões curtas. Um leão macho adulto com mobilidade reduzida num ecossistema de densidade predatória elevada é um problema sem solução biológica elegante.
Devido às suas condições físicas, passou a ser monitorado e por dias foi avistado deitado por longos períodos, levantando apenas quando búfalos se aproximavam ou quando hienas rondavam com aquela paciência covarde de quem espera a fraqueza virar banquete. A última vez que os trabalhadores da reserva o registraram, a LK-117 caminhava em direção ao extremo norte da cratera, o passo irregular e lento, o corpo carregando o peso que feridas acumuladas impõem. Não estava sendo perseguido, ele simplesmente seguia para a parede norte. E o norte de Ngorongoro não é apenas um canto no mapa, é uma saída para outro tipo de mundo. As encostas ficam progressivamente mais frias e úmidas, cobertas por vegetação de montanha que captura a umidade das nuvens que passam sobre a caldeira. O rio Mungi nasce ali, descendo o Omote, o vulcão extinto que os Maasai chamam de a panela de cozinhar, cujo interior coberto de pasto fica a mais de 3.000 metros de altitude. Além do Omote, as terras altas de Ngorongoro sobem ainda mais, encadeando crateras menores, ravinas úmidas e corredores de vegetação densa que eventualmente chegam ao Empakaai e a grande escarpa que desce para o Vale do Rift. É um território de leopardos e búfalos de altitude, onde os Maasai pastoreiam gado e onde os leões residentes documentados são raros. Um leão ferido nessas condições, na altitude e no frio das terras altas, longe das presas densas do caldeirão que o criou, não tem probabilidades favoráveis. Os batedores nunca mais o encontraram, nem vivo nem morto. A Floresta do Norte absorveu o LK-117 como absorve tudo que chega ao fim, sem cerimônia e sem rastro. Quando um mega-leão desaparece de Ngorongoro, a ausência grita mais alto que qualquer rugido. No centro da cratera, enquanto os destinos dos irmãos se dissolviam, a primeira ninhada de Kivuli havia chegado. Filhotes saudáveis, robustos demais para serem resultado de um macho que havia vencido batalhas devastadoras poucos meses antes. A genética do usurpador estava produzindo exatamente o que a biologia prediz quando genes de qualidade superior encontram fêmeas em boa condição física e território rico em presas. Cada filhote era uma declaração viva de que a sombra de Kivuli se estendia e dominava a coroa. Então, num procedimento de rotina de manejo, Kivuli foi sedado. Os genes desses leões têm sido estudados há quase 20 anos, e como havia a desconfiança de que talvez o leão invasor teria nascido ali, nada melhor do que avaliar seu DNA para descobrir. As amostras de material genético foram coletadas, os dados biométricos registrados e Kivuli foi liberado. Quando os resultados chegaram, a história deixou de ser apenas invasão, virou tragédia familiar. Kivuli carregava os genes dos irmãos, no mínimo primo, mas os marcadores apontavam para algo mais direto. Ele provavelmente era produto dos mesmos machos da coalizão Fluxo. A estimativa de idade era compatível com a hipótese de uma ninhada secundária gerada num período de expansão territorial da Fluxo, fora dos registros da reserva, num momento em que ninguém havia documentado. Não só um irmão de destino, mas possivelmente de ninhada. A cratera não havia sido invadida por um estranho, ela havia sido tomada por um parente. Isso muda tudo, porque Kivuli não era um monstro externo quebrando uma ordem natural, era uma consequência, a parte descartada da mesma linhagem voltando para cobrar espaço. E então, numa manhã de vento baixo, Kivuli fez um movimento que ninguém esperava. Deixou o centro sozinho, caminhou em direção às bordas controladas por Haile Mamau e Titã Júnior, os dois últimos mega-leões capazes de olhar para ele sem abaixar a cabeça. Os monitores entenderam o risco assim que detectaram a direção do deslocamento. Aquilo não era patrulha, era provocação frontal. Haile Mamau apareceu primeiro, rugindo ferozmente. Titã Júnior veio logo depois, mais silencioso, cabeça baixa, porém olhar fixo como placas de pedra. Dois Leviatãs juntos, ainda uma das forças mais temíveis já documentadas naquele ecossistema. Kivuli parou diante deles e nenhum dos três atacou de imediato. Esse foi o momento mais assustador, porque predadores comuns explodem sem pensar.
Reis verdadeiros medem o abismo antes de saltar. Titã Júnior avançou meio passo e bastou para o primeiro impacto acontecer. 2 contra 1 deveria ser sentença, mas os irmãos não lutavam como leões que tentavam vencer. A luta não terminou com um cadáver, terminou com 3 reis sangrando. Kivuli ainda mais. Todos recuaram para os seus postos e então Kivuli não avançou mais. Haile Mamal também não. Titã Júnior manteve a cabeça baixa, mas não atacou. Os 3 ficaram ali, separados por poucos metros, sem amizade, sem perdão, e com algo mais antigo do que qualquer um dos 2: reconhecimento. A batalha havia virado um acordo sem palavras. Eu não tomo suas bordas, vocês não descem para o meu centro. Depois de longos minutos, Kivuli virou o corpo e iniciou a descida. Lentamente, ferido, mas não derrotado. Cada passo cravava uma nova lei no chão da caldeira. O fim dos mega-leões poderia ter acontecido, mas eles mantiveram a respiração. Seus filhotes seguirão seus passos e serão leões gigantescos. Os bandos menores, governados por leões mais fracos, também permaneceram de pé, com jovens nascendo carregando esse gene poderoso que somente a cratera de Ngorongoro é capaz de emular. Hoje, a cratera de Ngorongoro obedece a uma geometria que nenhum modelo científico antecipava. Kivuli no coração, com a primeira geração de sua linhagem crescendo saudável ao redor dele. Haile Mamal e Titã Júnior nas bordas, com as cicatrizes do acordo gravadas no couro como fronteiras vivas. Um irmão desaparecido nas florestas frias do norte, outro que escolheu o exílio além da muralha da caldeira, outros reis donos de bandos pequenos e muitos jovens príncipes. Alguns ainda vivem em seus bandos, outros foram expulsos no expurgo original, patrulhando as encostas em grupos improváveis, afiando a genética colossal da coalizão Fluxo em anos de privação e esperando o momento em que o tabuleiro se mova de novo. Se os humanos não interferirem, os megaleões reinarão para sempre na cratera de Ngorongoro, não apenas como sobreviventes, mas como os verdadeiros soberanos do seu santuário. Me conte o que achou e, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. É de graça e nos ajuda muito. Obrigado por assistir. Fui!